falta 30 aulas por ano. Aí ele quer ficar aparecendo o professor aí. Ô, quem é Então, você pra me pessoal, julgar? Quem é vamos lá. você? É verdade, Arthur. Você não tá com muita moral, não, que você tá com um monte de falta. Então vamos começar a nossa aula, viu? Nós vamos ter aula sobre Chupa, equação de otário. diferença, tá? Vamos controlar a língua de vocês aí. Depois vocês se gladiam, tá? Fora da minha aula, viu? Então, Perdão, a perdão. gente vai estudar aqui a equação de uma circunferência. Então, basicamente é o seguinte: existem vários formatos na natureza que usam esse padrão circular, tá? Como vocês podem ver aqui, esse exemplo é um exemplo de uma aranha que constrói a sua armadilha, né, por meio de telhas, ó, de teias, e essas teias, tá, elas seguem um padrão um pouco circular. Do meu ponto de vista aqui, esse círculo está quase igual aos círculos que a gente consegue fazer no Minecraft, mas beleza, né? Eu acho que eles tentaram aí introduzir aí alguma coisa que fosse compatível, tá? Então, dentro do estudo básico que nós temos, a gente usa o que nós chamamos de coordenadas retangulares. Eu vou mostrar o print aqui para vocês, tá? Primeiro do texto e depois a gente vai transformar isso na figura geométrica para a gente estar analisando ela, tá? Então, olha só. O sistema de coordenadas retangulares, isto é, o sistema XY que geralmente nós usamos, tá? Desde o ensino fundamental, tem esse nome porque as suas coordenadas levam em consideração, os pontos, né, são levados em consideração pela construção de retângulos. Então, por exemplo, quando tem o eixo X e o Y aqui, e tu quer marcar o ponto 1, 2, por exemplo, você marca aqui 1 no X, 1, 2 no Y, e vai ligando de forma retangular, tá? Sempre formando aqui ângulos de 90 graus. A gente, claro, não indica que você está formando ângulos de 90 graus, porque a gente já viu isso lá no ensino fundamental e leva isso em consideração para o resto da vida, tá? Então, quando isso ocorre, pessoal, o que acontece? Nós temos aqui o padrão retangular para as suas coordenadas. Então, nós dizemos que nessa situação nós temos as coordenadas retangulares, pois elas levam em consideração a construção a partir de retângulos. Deixa eu só dar uma arrumada aqui no layout aqui da minha área de trabalho. Aqui só um instantinho. Deixa eu movimentar algumas coisas aqui. E vou deixar vocês na outra tela aqui por enquanto. Certo? Então, Mércia e Arthur, liguem suas câmeras, viu? Bom, então nós temos as coordenadas polares, tá? Retangulares. Porém, dentro do estudo da geometria analítica, a gente introduz uma nova forma de como nós vamos marcar as distâncias, de como a gente vai representar os pontos, que é através de ângulos e de raio, tá? Através de um raio e de um ângulo que ele forma aqui com o eixo X. E com isso nós vamos ter, então, o que nós chamamos de coordenadas polares. E aí, nessas coordenadas polares, a gente tem a forma geométrica, ao invés de retângulos, e sim a partir de circunferências. E eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês. A imagem se encontra na página 20 do nosso material, tá? Então, basicamente, as coordenadas polares, ela faz uso disso daqui, como vocês podem ver aqui agora na imagem, tá? Então, nós vamos continuar tendo, tá, teoricamente aqui, o eixo X e Y, tá? Mas não exatamente o eixo X e Y como a gente é acostumado a ver. Mas sim, a partir do eixo X aqui, nós vamos ter o ângulo de 0 graus, que vai coincidir com o ângulo de 360, tá? Mas o 0 graus significa que você não saiu do lugar. E aí, quando você dá uma volta completa, você volta para o zero, mas aí você vai ter, né, em termos de ângulo, andado 360 graus. Bom, com isso, a gente tem aqui a representação, tá? Então, um determinado ponto aqui, ó, por exemplo, eu quero marcar o ponto 3,2. A gente não vai mais pensar assim, 3,2. A gente vai pensar assim, agora eu quero marcar um ponto que vai ter um raio de 5, por exemplo, 5 unidades. Vou pegar um raio menor, por exemplo, um raio de 3 unidades, e eu quero que o ângulo que ele represente aqui, que seja representado aqui, seja, sei lá, o ângulo de 70 graus, tá? Então, vou marcar esse ponto aqui. Então, o ângulo de 70 graus está aqui, como vocês podem ver, tá? E o raio que eu tenho que levar em consideração agora é o raio
de 3 centímetros. Então, esse ponto tem que estar nesse ângulo aqui, tá? No ângulo de 70 graus. E, além disso, ele tem que ter um raio de quantos centímetros que eu falei? De 3, né? Então, ele tem que estar marcado aqui, ó. Então, esse ponto vai estar nessa linha com esse ângulo. Lembrando que esse ângulo aqui, ó, gente, é esse ângulo que está formado aqui, ó, 70 graus. Sempre contando a partir do eixo X até o ponto demarcado, tá? Nesse caso, a gente poderia até marcar ele aqui em cima. Cara, vocês viram como eu tô bom? Caraca, eu consegui fazer aqui certinho, velho. Ah, moleque. Aprende aí pra vocês aí. É sorte. Aqui. Sorte, É meu verdade. Deus do céu. Que sorte o quê? Só não vou fazer de novo aqui, porque eu tenho que, né, cuidar do conteúdo, não posso atrasar. Então, aí nós temos a representação agora com coordenadas polares. O raio e o ângulo. E por que isso aqui é importante? Porque, por exemplo, no cálculo avançado lá da faculdade, nós temos muitos problemas muito difíceis de serem resolvidos de forma normal, e aí nós apelamos para as coordenadas polares. A gente troca o x e o y pelo raio e o ângulo. E aí, por um processo de transformação, que nós chamamos de transformação de coordenadas, a gente tem, então, uma forma mais fácil de resolver os exemplos, os exercícios em si. Eu não vou fazer com vocês aqui, porque cada questão demoraria umas 2 horas para a gente fazer. Mentira, mas é porque vocês não iam entender nada devido à complexidade, tá? Não, vocês ainda não estão nesse nível, tá? Daqui uns 20 anos, acho que dá certo. Vamos continuar então aqui. Aí nós vamos ter uma maneira, deixa eu dar um zoom também aqui logo, vou precisar dar um zoom aí na tela. Não perde qualidade, né, se eu dar o zoom aqui. Eu vou abrir um documento novo, isso aqui eu não vou, vocês não precisam. Isso aqui está tudo na apostila. E aí, dessa forma, a gente pode equacionar as circunferências. E eu vou fazer o seguinte, deixa eu mostrar aqui a apostila, né, para ser mais útil. Aí não preciso tirar print, eu tiro o print só dos exercícios. Então, olha só. Então, a partir das coordenadas polares, a gente pode equacionar circunferências e identificar posições de objetos, centros e tal. Para isso, a gente precisa levar uma coisa que é muito importante. Primeiro, existem 2 elementos muito importantes no estudo da circunferência, que é o centro da circunferência, que aqui está representado pelo ponto AB, e o raio da circunferência. São 2 elementos cruciais. E aqui nós temos um ponto qualquer XY que a gente vai utilizar para montar uma fórmula. De forma resumida, a equação da circunferência é dada por essa regra aqui, ó. X menos A ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. O A e o B são as coordenadas do ponto central da circunferência e o R é o raio da circunferência. Então, essa aqui é a equação da circunferência que nós vamos usar na nossa aula de hoje. Se a gente for esperto, né, e a gente pegar essa formulazinha aqui, ó, x menos a ao quadrado, e eu vim aqui fazer isso aqui, ó, x menos a ao quadrado é x ao quadrado, menos 2xa ou 2ax, mais a ao quadrado, tá? Que é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá? Isso aqui é só essa parte de cima aqui. Se eu pego o y menos b e faço, ó, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, eu obtenho essa outra parte aqui. Então, ó, x ao quadrado, 2ax, e eu tenho aqui o a ao quadrado. Aí, y ao quadrado, 2by, b ao quadrado, e se eu passo o r para esse lado de cá, ele fica menos r ao quadrado, tá bom? E aí nós temos a forma reduzida, que é essa aqui, e podemos gerar, então, uma fórmula geral da equação da circunferência. Tomem cuidado, porque vocês estão vendo aqui o sinal de menos, mas quando a gente faz as contas, aparece o sinal de mais aqui. Tá? Tomem um certo cuidado aí, porque isso aqui é só uma forma de representar, mas na prática nós vamos ter que fazer cálculos, nós vamos ter que fazer contas, tá bom? E vocês vão ver isso agora nos exercícios, tá? Então, basicamente, resumindo a nossa vida aqui, nessa aula de hoje, nós temos a circunferência e vamos aplicar a equação dela para resolver problemas. Vamos voltar lá no Paint. Deixa eu voltar aqui para o
pro Paint, sei lá como é que é o nome desse troço aqui. E vamos fazer os exercícios. Primeiro exercício, vamos lá. Diz o seguinte, ó. Uma antena de telefone celular rural cobre uma região circular cuja área é de 900 pi quilômetros quadrados. Você quer perguntar alguma coisa, Arthur? Não? Ah, beleza. Essa antena está localizada no centro da região circular e sua posição no sistema cartesiano com medidas em quilômetros é o ponto 0,10. Assim, a equação da circunferência que delimita a região circular é... Então, a gente quer encontrar a equação da circunferência. Logo, a gente tem que fazer contas, tá? Para isso, a gente vai identificar duas coisas importantes. Primeiro, se você for fazer o desenho da circunferência, ele vai ter mais ou menos esse desenho aqui, ó. O x é 0 e o y é 10, então vamos supor que aqui seja o ponto 10, ó. Então, esse aqui é o ponto central da circunferência, e ele fala aqui, ele não fala o raio, mas ele fala a área, tá? E aí nós temos a equação da circunferência desse exato formato aqui. Bom, ele não fala o raio, então eu não consigo calcular a equação da circunferência. Porém, ele fala para a gente o valor da área. E lembre-se o seguinte, ó. Então, vamos lá. Ó. Lembre-se o quê? Primeiro, a área de uma circunferência é descrita como sendo πr ao quadrado. Só que, de acordo com a questão, ela é 900 pi quilômetros quadrados, tá? A gente pode cancelar o π com π, e aí eu posso dizer, então, que o raio da circunferência ao quadrado é 900, aí é só eu pensar um pouquinho, né? Qual o número que eu elevo ao quadrado que dá 900? É o 30. Então, o raio dessa circunferência, tá, dessa área aí, é de 30 quilômetros. Então, essa antena aí tem um poder, uma capacidade de alcance de 30 quilômetros, tá? Acabou a questão? Não, nós precisamos montar a equação. E aí, depois que eu tenho uma área, é só eu substituir, ó. E daí? Assim. Usando a equação da circunferência, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual ao raio ao quadrado, tá? Vamos substituir os valores. Primeiro, se você notar aqui, ó, o a vale 0 e o b vale 10, tá? Opa, b. Vou substituir aqui na fórmula, ó. X menos a, que é 0, ao quadrado, mais y menos 10 ao quadrado é igual a 30 ao quadrado. Eu nem precisava, né? Ó. Eu já sei que o raio é 900, então o raio ao quadrado é 900, eu posso substituir aqui, ó, 900. Eu nem preciso calcular o raio de fato. Agora a gente vai resolver essa conta. Gente, aí o detalhe importante. De certa forma, a parte de circunferência acabou aqui, tá? Agora o que a gente vai fazer aqui é só cálculo normal. É só você simplificar essa conta. Então, ó, x menos 0 ao quadrado fica x ao quadrado, né? Porque o zero vai sumir. Quadrado da diferença é o quadrado do primeiro. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, vai ficar menos 20y, porque 2 vezes 10 é 20. Mais o quadrado do segundo, 100. Isso aqui é igual a 900, tá? Aí você vai passar o 900 para esse lado. X ao quadrado. Mais y ao quadrado menos 20y, e aí ele passa para cá negativo, então vai ficar 100 menos 900, e aí vai dar o quê? Os 800 que tem aqui, ó. Portanto, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 20y, mais menos 800, igual a zero. E essa aqui é a equação reduzida da circunferência que tem nessa questão 1. Tá bom? Simples assim. Veja que não é uma questão direta, não é assim, olha, esse é o raio, esse é o centro, calcule a equação da circunferência. Não é uma questão como essa, é uma questão que é assim, ó, eu te falo o valor do centro e te dou o valor da área. Calcula e te vira agora para calcular a circunferência, tá? Então, basicamente, essa é a forma, essa expressão que a questão traz pra gente. Vamos fazer a questão 2 agora. Tá? Vou pegar aqui o print dela. Olha aí, né?
Questão bonita, gigante aí para a gente resolver. Passar isso aqui na prova de vocês. Olha só. Essa questão ela fala o seguinte, ó, observe essa figura. Já viram? Agora vamos seguir. Sabendo-se que a circunferência de maior raio passa pelo centro da circunferência de menor raio, qual vai ser a equação da circunferência de maior raio, né? Que sacanagem, hein, maluco? Ó, a gente sabe que esse aqui é o 4, né? A gente sabe que esse aqui, ó, esse ponto aqui é o ponto 1. E aí a gente quer saber a equação geral da circunferência. Aí um detalhe importante. Até parece que essa questão vai ser difícil, mas ela não é, né? Raciocinando bem, é só você observar o seguinte, pessoal. A distância, ó, a distância daqui para cá é quem? Alguém sabe chutar quem que é esse valor? Misericórdia, hein? Raio. 45. Isso, é o raio. 4 não, não é 4 tá. não. Eu tô É o dormindo. raio. E aí a gente vai ter que fazer o quê, ó? O raio da circunferência vai ser igual à distância a distância ali do centro da circunferência para da maior para o da menor. Tá? Tem duas formas de a gente calcular o raio. Vocês querem a forma pelo teorema de Pitágoras ou vocês querem a forma pela distância? Qual que vocês preferem? Pitágoras. Pitágoras? Pitágoras. Beleza. Então vamos Porque eu para o lembro, Pitágoras. Pitágoras não sei a fórmula. Ó, se nós formos aplicar o teorema de Pitágoras aqui, a gente pode fazer assim, ó. Vou até trocar aqui, ó. Nós podemos fazer assim, ó. Montar um triângulo retângulo aqui, que é bastante útil na hora de a gente fazer. E aí a gente vai dizer o seguinte, ó. Tá vendo essa altura aqui, ó? É 3, ó. Que é do 1 para o 4, são 3 unidades. Tá vendo essa base aqui, ó? Daqui para cá, são 3 unidades. Muito mais fácil do que a fórmula da distância, porque a fórmula da distância é aquela que diz raiz quadrada das coordenadas ao quadrado, subtraindo, depois você calcula a raiz. Mas se usar o teorema de Pitágoras, vamos ter que o raio é igual, né, o raio ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Nesse caso aqui, nós não temos um triângulo pitagórico, ou seja, nós não podemos usar aquela relação. Se um cateto é 3 outro é 4, a hipotenusa é 5, tá? Não tem como, porque aqui os dois catetos são 3, e aí não dá. Fazendo o cálculo aqui, nós vamos ter, então, que, deixa eu colocar uma setinha aqui, r ao quadrado é igual a 18, tá? 3 ao quadrado, 9, 9 mais 9, 18. E o próximo passo agora é nós extrairmos a raiz quadrada. Então, passando o 2 para o outro lado, na forma de raiz, nós vamos ter raiz de 18. Mas não importa que a raiz de 18, porque como a gente viu na questão anterior, na fórmula para calcular a equação da circunferência, o que importa é o raio ao quadrado, tá? Então, a gente nem vai utilizar essa parte aqui. Certo? Calculamos o raio, agora vamos para a equação da circunferência. Ó. X menos A ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual a raio ao quadrado. Agora é só substituir. O centro da circunferência é o ponto 4, 4, então vai ficar x menos 4, y menos 4, igual ao raio ao quadrado, que é 18. Simples assim. Mas, aqui, essa questão a gente vai ter que fazer um passo a mais, só porque ela dá a equação geral, tá? Aí a gente vai ter que fazer um pouco mais de conta, ó. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui também, ó. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, igual a 18. Tá? Organizando nesse formato aqui, nós vamos ter x ao quadrado, mais y ao quadrado, menos 8x, menos 8y, 16 mais 16 vai dar 32, e o 18 passando para cá, ele vem negativo, tá? E aí, só observando, 32 menos 18, o resultado vai dar 14, tá? Aí a alternativa correta, letra C. Tá bom? E vai dar 14. Alguma dúvida? Fácil, né, gente?
Quando o professor faz, tudo é fácil, né? Tá, a equação... Ah, tá, faz sentido. Né? Vamos fazer a questão 3 agora. Deixa eu criar um pouco mais de espaço aqui para mim. Questão 3, vamos lá. As coordenadas do centro e a medida do raio da circunferência com essa equação aqui são respectivamente igual a quanto, né? Então vamos lá. Questão interessante, é uma questão inversa das que a gente fez até agora. Você tem a equação e você quer encontrar o raio e a circunferência. Então vamos lá, como que nós vamos chegar nesse resultado? A técnica que nós vamos utilizar aqui chama-se de completar quadrados, tá? Eu vou até distanciar ali. E é o seguinte, na equação básica da circunferência, eu vou usar essas aqui como referente, aqui, ó. A gente sabe que esse ponto e esse ponto que aparecem aqui, na verdade, são as coordenadas do ponto central. E esse carinha aqui, dentro aqui, quando eu elevo ao quadrado, ele é o raio. Tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Para que essa equação aqui, ó, para que essa equação, ela fique no formato de circunferência convencional, a equação reduzida, observem que eu tenho que acrescentar aqui, ó, uma parcela. Então eu tenho que pensar o seguinte, ó, esse termo de central aqui, quando eu faço o produto notável, ele é 2 vezes o primeiro, que no caso é x, vezes o segundo, que é alguma coisa aqui. Se vocês observarem, o número que eu multiplico por 2, que dá 2 é quanto? É 2, não é? Então isso significa que eu tenho aqui, ó, o quadrado do segundo, ou seja, 2 ao quadrado. Certo? Pela regra. Que é o primeiro ao quadrado, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, se aqui é 4, e eu sei que eu vou multiplicar por 2, então aqui tem que ser 2 também, porque 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Só que observe que ele vai estar ao quadrado também. Só que tem um detalhe importante. Se eu adiciono 2 de um lado, eu tenho que fazer o quê? Adicionar 2 no segundo membro. Então, aqui tinha 0, tá? Tem 0 aqui na regra. Aí eu vou acrescentar 2 ao quadrado. Ok? Aqui, ó, eu não vou resolver essa conta. Eu vou usar o produto notável. É x menos 2 ao quadrado. Lembre-se, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, quadrado do segundo, tá? Vou repetir aqui o y. Não estou fazendo conta. Eu estou só colocando valores no lugar. E assim eu tenho uma equação reduzida da circunferência. E para que serve isso aqui? Serve para você dizer, olha, esse é o A, esse é o B, esse é o raio. Logo, o centro da circunferência é o ponto 2, menos 1. A regra aqui que tem é negativo. Se está negativo, vem positivo. Se está positivo, vem negativo, tá? Então é a regra inversa. E o raio é igual a 2. Não confundam, tá? Colocar o raio igual a 4, ó, por exemplo, aqui, ó, na letra A, ó, que o raio é 4, tá? Não confundam, porque o raio, ele tá ao quadrado, então você não considera o quadrado, tá? Só a base. Entenderam? Vejam que essa questão nós não fizemos contas, a gente só colocou o 2 ali no lugar para completar o que nós chamamos de completar quadrados. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal, até aí? Não, senhor. E aí, então, para final, minha leitura. Vocês entenderam tudo, né? É assim que é o português bem dizido. Então, vamos lá? Vamos fazer a questão 4 agora. Na questão 4, a gente vai fazer ela para finalizar a nossa aula, que eu tô com fome já. E já tem aula do Elvis aí para vocês. Vocês vão ficar fazendo educação física aí em casa. E eu vou almoçar. Questão 4 diz assim, ó. A área do quadrado inscrito na circunferência que tem essa equação é qual? Então, vamos lá. Basicamente, ele diz o seguinte, ó. Tu tem aqui uma circunferência e um quadrado desenhado dentro dela. Ele quer saber qual é a área desse quadrado. Primeiro, para eu calcular a área do quadrado, lembre-se, a área do quadrado é igual a quem, gente? É igual a lado ao quadrado, certo? Então, eu preciso saber quanto que vale o lado do quadrado. Mas eu não sei quanto que vale o lado do quadrado. O que eu vou utilizar aqui para calcular? Eu vou fazer uso da
diagonal do quadrado. Professor, por que diagonal, né, do quadrado? Por que você não vai usar outra coisa? Porque simplesmente observem que no centro da circunferência você pode ter aqui ó, o raio e o raio, que a gente sabe que o raio com o raio é quem? O diâmetro, tá? E aqui vocês podem observar que tá bem facinho, né? Ele tá tão feliz aqui, ó. Então, para você calcular o raio da circunferência, nós vamos fazer assim, ó. Primeiro, o diâmetro, tá? Vamos usar aqui o diâmetro da circunferência, tá? Então, indo por partes, vamos fazer o seguinte. Eu tenho aqui a equação básica. Eu vou encontrar, então, o raio da equação, tá? A partir da equação. E depois eu encontro o diâmetro. E depois eu encontro a área, tá certo? Então, vamos lá. A gente vai fazer 4 passos aqui. Então, o primeiro passo aqui dessa questão é nós usarmos o completar quadrados aqui para nossa circunferência. Então, eu vou fazer aqui de azul. Peraí. De vermelho eu vou usar outra coisa aqui. Só um minutinho. Deixa eu silenciar um grupo aqui que está mandando notificação aqui. Eu não sei, vocês escutam quando chega alguma mensagem para mim? Não, né? Ah, então legal. Eu achei que tipo ficava saindo só para vocês. Aí fica chato. Mas vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é completar quadrado. Então eu vou separar aqui, ó, x quadrado. Vou colocar aqui o y ao quadrado menos 2y igual a 0 aqui do outro lado, tá? E de vermelho eu vou fazer a parte que eu preciso completar. Vejam, tá vendo que o x está sozinho aqui? Então eu não preciso completar o x com ninguém. Mas o y tem o 2 aqui multiplicando. Então ele precisa de completar ele, tá? Até porque precisa aparecer algum número, porque senão a gente vai ter que dizer que o raio é 0. Se eu tenho uma circunferência que o raio é 0, significa que ela não é uma circunferência, é um único ponto, tá? Então aqui eu vou completar o quadrado. Lembre-se que completar quadrado é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Qual o número que eu multiplico por 2 que dá 2, gente? É o 2, Arthur. 2 vezes 2 é 1. Qual que é o número, gente, que eu multiplico por 2 que dá 1? Que dá 2, na verdade? É 1. Isso, 1. O 2, o cara é doido, meu Deus do céu. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Eu vou acrescentar o 1 ao quadrado aqui, desse lado, e desse lado eu vou ter que acrescentar o 1 ao quadrado também. Lembre-se que nós não vamos fazer conta nenhuma, tá? A gente só vai repetir aqui embaixo, completando o quadrado, ó. Então, essa aqui vai nos gerar essa equação, x ao quadrado. O x, como está sozinho, não tem tipo 2x, 4x, 5x, eu posso só deixar o x tranquilo, ó. Mas aqui o y, ele teve o completar quadrado. Então vai ficar y menos 1, tá? Por que menos 1? Porque eu não faço conta, eu só pego o valor do segundo aqui, ó. Esse aqui é o primeiro termo e esse aqui é o segundo termo do produto notável. E do outro lado, também não resolvo conta, eu só repito, tá? Claro que o 0 eu posso tirar ele daí, porque 0 mais qualquer coisa, essa qualquer coisa, tá? E a partir dessa equação aqui, ó, eu consigo obter duas coisas interessantes, duas coisas importantes, mas para a gente o que importa aqui é quem? É o raio. O raio dessa circunferência vale 1. Pronto. Eu não fiz conta, só fiz aqui a troca usando o completar quadrados e encontro o raio de maneira bem tranquila, tá? O próximo passo, então, para a gente fazer aqui é calcular o diâmetro, tá? O diâmetro é 2 vezes o raio. E 2 vezes o raio é igual a 2 vezes 1, que é 2, tá? Então, o diâmetro vale 2. Então, olha só o nosso cálculo difícil aí. E para calcular o lado do triângulo, o lado A, o que eu faço? Eu vou usar o teorema de Pitágoras. De novo. Quem entendeu, entendeu, né? Teorema de Pitágoras aí, que diz o seguinte, ó, se você olhar esse triângulo retângulo, ó, o lado A, e aqui nós temos o diâmetro, tá? Basicamente, a gente vai aplicar aqui, ó. Deixa eu desenhar aqui mais ou menos, ó. O diâmetro, o lado A e o lado A, porque são iguais. Então, de acordo com o teorema de Pitágoras, diâmetro ao quadrado é igual
aos quadrados dos catetos, tá? Uma observação básica aqui é que nós sabemos o valor do diâmetro, que vale quanto? Vale 2. Então, desse lado aqui eu só vou somar, ó, 2a ao quadrado vai ficar 2a ao quadrado, certo? E aí nós vamos passar o 2 dividindo, ou seja, a ao quadrado é 2 por 2, ou seja, deixa eu aumentar aqui minha área de trabalho aqui. Então, o a vai ser igual a ao quadrado vai ser igual a 1, portanto, o a também é 1, tá? Professor, por que o senhor não coloca mais ou menos 1? Porque, em geral, quando nós trabalhamos com geometria, ó, está assim, ó, a ao quadrado é igual a 1. Então, nós temos que passar a raiz para o outro lado. Então, vai passar com mais ou menos 1, tá? Mas nós não consideramos a parte negativa porque nós estamos trabalhando com geometria, distâncias, tá? Então, ela sempre tem que ser positiva. Encontramos o lado do quadrado, tá? Ah, gente, desculpa, eu errei aqui, ó. É 2 ao quadrado. Viram aí? Né? Eu só coloquei 2 aqui, ó, 2 ao quadrado. Então, o diâmetro ao quadrado é 4, ó, desculpem, tá? O diâmetro ao quadrado é 4, 4 dividido por 2 dá 2. E aí, então, ó, vai ficar como resposta raiz de 2 o lado, tá? Daí, vamos finalizar a questão aqui, ó. Daí, a área do quadrado é a ao quadrado, e como a gente viu aqui, ó, a ao quadrado é igual a quanto? 2. E aí a resposta correta é a letra D de questão fácil. 2. Alguma dúvida? Então é isso aí. Não, nenhuma. Então é isso aí. Vamos finalizar aqui a nossa aula. Não saiam ainda para não pegarem falta. Eu vou interromper a gravação.